Vou trocar essa água aqui, tá? Gente querida, eu botei aqui, eu normalmente não faço isso, não fazer live de mim mesmo só em casa. Ou então onde tem gente que segure isso aqui, não é? Porque para segurar é um problema sério. Você quer segurar? Agora não fica lendo aí, não. É muita bobagem. Deixa eu virar para cá. É muita bobagem. Eles só falam aqui dizendo, Caio, se converte, vota em Bolsonaro. Então, abandona a Marina. E eu não posso. Eu não consigo deixar um crente sincero. Não, é deitado. Isso. Não, vira para ti. Isso. Aí você está me enxergando, né? Senta lá, anda por aí, fica à vontade. Só fica perto do microfone, do som, da saída de som. Tá bom? Tá. Boa noite, meus queridos. Deus nos abençoe e a paz do Senhor seja conosco. É uma honra, um prazer enorme voltar aqui depois de alguns anos. Eu não sei quanto tempo faz, depois que eu mudei para Brasília, e já faz 14 anos que nós estamos em Brasília, eu creio que eu vim aqui uma única vez depois disso, não é? Foi no aniversário, celebração do aniversário de casamento, há 10 anos atrás. Então, faz uns 10 anos que eu não volto. Antes disso, de vez em quando, eu estava por aqui, num período, depois do ano 2000, entre o ano 2000 e o ano 2004, eu vim várias vezes aqui. Aí, em março de 2004, um dos meus filhos partiu para o Senhor e 3 meses depois eu mudei para Brasília, onde tenho estado desde então, fazendo o possível para não viajar. Só em último caso. Em último caso mesmo. E hoje, quando o Theo, aqui dessa comunidade, me pegou no aeroporto, a gente vinha conversando, a conversa se enveredou para aquele assunto relacionado a por que no passado eu viajava tanto, 5, 6 vezes por semana, para fora do país, todo fim de semana, ou de 15 em 15 dias, pregando na terra toda, até que de 98 para 2000 eu decidi que esse tempo tinha acabado. E gosto muito da possibilidade de poder fazer tudo da minha casa e ter a bênção de, por exemplo, contar com o nosso amigo ali segurando aquela live. E semana retrasada eu estava no Monte Ararat, onde a Arca de Noé pousou, fazendo uma live do Ararat para cá. Aí você sai dali e vai para Tarso, cidade onde Paulo nasceu, e faz uma live de Tarso, instantaneamente, sem gastar um tostão. É problema do Mark Zuckerberg. O financiamento disso aí, eu não tenho nada a ver com a história, eu só uso por evangelho. Aí você sai de lá e vai para qualquer outro lugar. Entrando aqui, a Andréia me disse que estava acompanhando a nossa viagem no balão na Capadócia, de madrugada. E uma maravilha. Então não dói, não dói, não tem que ficar deixando a família todo dia, o tempo todo, como eu fiz durante 30 anos. Ao contrário, eu estou tendo o privilégio que eu não tive no passado, que é o privilégio de hoje criar os meus netos, vê-los crescerem, acompanhar a adultez, a maturidade dos meus filhos, alguns já com mais de 40 anos, 42 para 43, e ficar amigo deles enquanto eu mesmo envelheço, junto com a minha mulher. E uma coisa que me tem dado um prazer enorme é envelhecer. Envelhecer é uma maravilha, uma delícia, porque há um ditado em inglês que é super verdadeiro, que diz que a juventude é desperdiçada no jovem.
E esse é um fato. Youth is wasted in the young. A juventude é desperdiçada no jovem. Aquela energia toda da juventude, da vida do jovem, mas sem a sabedoria dos anos. E eu tenho aproveitado imensamente o processo de envelhecimento. Alguém pode achar que eu estou longe disso, mas mude-se para o meu corpo, mude-se para a minha mente, mude-se para a minha história, e você não vai pensar mais a mesma coisa. Daqui de onde eu vejo o mundo, muita coisa já aconteceu, muita coisa já passou. Perene. A melhor coisa do tempo que passa com a acumulação de sabedoria, de amor e de glória em esperança no coração é que você fica livre das perturbações de milhões de ilusões que chamam você para longe do caminho, para longe da vereda, para longe daquilo que importa e que, de fato, interessa. E, enquanto eu sentei ali, e nós participamos desse louvor tão gostoso, a minha mente andou por pelo menos uns 3 textos em relação aos quais me deu vontade de falar hoje à noite aqui. O primeiro foi o primeiro louvor e a leitura do Salmo 103. E essa ideia de renova a força da gente como a da águia, que me remeteu imediatamente para o final de Isaías 40, que os que confiam no Senhor renovam também as suas forças, como as forças da águia, e que me jogou imediatamente para Provérbios, capítulo 31, 30, que nos diz que há 3 coisas maravilhosas demais na vida e há uma 4ª que não se entende. É o caminho da águia no céu, o caminho de uma cobra, uma serpente na penha, o caminho de um navio no meio do mar, naquele tempo onde não havia satélite, e a orientação da escuridão oceânica era toda pelo céu, e o caminho de um homem com uma mulher. Mas eu resolvi ficar onde o meu coração estava, quando eu vim chegando aqui. E onde é que eu estava? Eu estava no óbvio. Há 10 anos atrás, eu preguei nos 20 anos de casamento do Neil e da Andréia sobre 1 aos Coríntios, no capítulo 9, quando se diz que os casados devem viver como se não fossem. Não vou perguntar quem estava aqui, ou quem não estava naquele dia, mas o importante é que o Neil e a André estavam, e eles não esqueceram. E eu tenho uma convicção imensa de que quem quer que deseje viver vida feliz no casamento, deve assumir para si esse princípio. Os casados sejam como se não fossem. É a única maneira de você viver o ciclo contínuo da renovação da águia no casamento, da renovação da jovialidade conjugal com sabedoria. Quando eu encontrei a minha mulher, eu já era meio idoso de casamento. Eu já tinha vivido 25 anos de um casamento sem briga, sem confusão, sem mentira, sem engano, sem deslealdade. Tinham sido 25 anos, do ponto de vista do olhar de qualquer pessoa fora do meu coração, 25 anos extremamente felizes. Nós criamos muito bem 4 filhos maravilhosos que nos amam, que nos respeitam e que nos reverenciam.
e que cuidam de nós como eles nos viram cuidar dos nossos pais. Acontece que, durante aqueles 25 anos, o que se tinha era, de fato, uma belíssima família, em razão da qual eu trago toda a minha gratidão a Deus todos os dias da minha vida. Mas eu tinha tomado a decisão de me casar aos 19 anos de idade, porque eu achava que eu já tinha vivido muito. A minha vida foi muito precoce. Eu tive inaugurações de natureza sexual, por exemplo, aos 5 anos de idade. E não parou mais. Com 13 anos, eu estava ficando meio esquisito em relação aos meus companheiros. Tudo aconteceu muito cedo na minha vida, em todos os níveis. Inclusive, o desencanto com a existência foi muito prematuro, muito precoce. O mundo e tudo que nele há se me mostrou completamente desvanecente, pálido e mesmo mórbido nas suas propostas e naquilo que anunciava como prazer, enquanto eu era ainda, do ponto de vista etário e cronológico, muito jovem, mas do ponto de vista das vivências, muito intenso. E em relação à rapidez com a qual as coisas se processavam na minha mente, eu me sentia todos os dias queimando etapas e etapas e etapas que eu via os meus amigos demorarem 1 ano para queimar, e em mim as páginas viravam como se a existência passasse numa leitura dinâmica, numa rapidez enorme. De modo que, quando eu cheguei aos 19, e já tinha me convertido ao Evangelho há 1 ano, já pregava na TV há 6 meses, todo domingo, 6h30 da tarde, no horário gratuito, na TV Globo de Manaus, meia hora por semana, e comecei a viajar para todos os lados, pregando nas universidades e nas esquinas, dos hippies às autoridades, em todos os lugares, libertando demônios a atendimentos de natureza psicológica, que só bem depois eu fui ver o nível da sofisticação daqueles complexismos que me eram trazidos e, pela misericórdia de Deus, eram atendidos pela clara evidência no Evangelho que eu próprio não conseguia explicar. O fato é que aquele acúmulo de coisas, aquela câmara de lapso de tempo concentrada, aquela experiência de natureza quântica, onde o espaço-tempo não contam tanto e as coisas ganham uma velocidade inimaginável de percepções e de compreensões, que era o que me acontecia de maneira aterradora, me causaram a ilusão de que aquela acumulação extraordinária era o bastante para que por ela eu conseguisse bancar 100 anos de qualquer que fosse a vida conjugal. Que ilusão! A juventude é desperdiçada no jovem. E o fato é que aquela que se tornou a mãe dos meus filhos, minha amiga, minha companheira, sempre foi minha amiga, minha companheira. Mas do meu coração, na direção dela, hoje ela pode ouvir isso com toda a cristalinidade do mundo, porque é o que ela própria pensa, não tinha havido aquela conexão que faz com que um casamento se renove. Eu tinha, por exemplo, tudo aquilo que se descreve aqui em João, no capítulo 2, nas bodas de Jesus em Caná da Galileia. Quando se diz, por exemplo, que Jesus foi convidado, e para o meu casamento ele foi completamente convidado. A piedade era tão grande
que tanto eu quanto ela fizemos um convite de casamento ao Senhor Jesus. Nós te convidamos para que tu estejas presente no nosso casamento todos os dias da nossa vida. E pedimos que tu não nos deixes esquecer que sem ti nós nada podemos fazer. E aquele convite ficou, nós pusemos num lugar de honra na nossa casa. Ele atravessou os anos e as décadas ali. Jesus foi convidado sincera e honestamente para o casamento, e ele veio. Ele nunca não vem. E também os seus discípulos. Foi um casamento cercado de gente boa. Nos primeiros 4 anos eu vivi na casa dos meus pais, enquanto construíamos uma casa para nós ao lado. Nasceram 2 filhos imediatamente, foram criados num quarto na casa do meu pai e da minha mãe, até que a nossa casa ficou pronta ao lado e nós mudamos para lá. E a nossa vida era cheia de Cristo, do Evangelho e de discípulos de Jesus. No entanto, eu não posso nem lhes dizer que um dia o vinho acabou. Não tinha vinho. Nós bebemos água desde o início, e a água mata a sede. Água é água, faz bem, é maravilhoso. E foi água que bebemos e água que demos um ao outro com todo amor. Havia muito vinho na relação com os nossos filhos. Era uma relação dionísica, no sentido da alegria, da vivacidade, do vinho, da celebração, uma casa feliz e alegre. Mas na conjugalidade havia todos os tratos da amizade, do respeito, da reverência, havia toda a pureza da água. Eu sabia que não havia vinho. Ela sabia que não havia vinho. Nós tratamos desse assunto umas 3 vezes em 25 anos, talvez. Sempre com muita reverência, temor, tremor, respeito um pelo outro, porque foi uma decisão tomada baseada no equívoco da juventude, de que as vivências acumuladas são o bastante e o suficiente para garantirem todos os embates e demandas do futuro com a implacabilidade daquilo que a existência traz e carrega para a vida de todos nós. Até que tudo que começou tão cedo, ainda tão cedo no meio de uma vida intensa, que observada de longe parecia a vida de um idoso, embora eu não fosse, mas as cargas que sobre mim se acumulavam eram de um peso indizível. Mas me lembro nitidamente do dia 15 de março, do ano em que eu fiz 40 anos de idade. Portanto, há praticamente 24 anos atrás. Quando a família toda saiu, tinham ido fazer compras de alguns presentinhos para mim, que tinha acabado de chegar de viagem do aeroporto, que era a rotina de todos os dias. E eu entrei em casa, não havia ninguém, e o sol estava se pondo. Lá de Itaipu, onde morávamos, no 2º andar da casa, dava para ver o sol entrar aqui, na direção do Rio de Janeiro. Quem vê de Copacabana, vê na direção da Pedra da Gávea, ele baixar por ali. E naquele dia eu estava lá, em Niterói, em Itaipu, num lugar alto, num condomínio, vendo o sol entrar, e eu fazia 40 anos de idade apenas. E me sentindo idoso, cansado, pesado, demandado, exigido, desde cedo, de todos os lados.
Nunca tive autopiedade nem autovitimização, nunca sofri de coitadismo de nenhuma natureza. Mas naquele dia eu chorei, provavelmente pela primeira e única vez na vida, com pena de mim. Deu pena de mim. Falei, meu Deus, eu estou tão cansado. E, do ponto de vista cronológico, eu ainda sou tão novo, ainda tenho tanto mais para viver. E, ao mesmo tempo, parece que a vida está fechada numa determinada dimensão. E eu quero te dizer que eu não sei o que fazer, nem quanto tempo mais eu aguento. Não tem nada errado. Tu fazes parte de todas as minhas equações. Eu não concluo nada sem ti. Estou cercado de pessoas maravilhosas e dediquei minha vida às causas mais maravilhosas, pelas quais eu estou disposto a viver e a morrer. Mas tu conheces essa dimensão do meu coração, aonde falta vinho. Havia ali também as talhas, como aqui se diz. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, para os batismos, cada uma com 2 ou 3 metretas. Uma metreta tem 30, 40 litros, de modo que uma talha com 2 ou 3 metretas variava de 80 a 120 litros numa talhona de pedra para batismos, para lavagens, para purificações, como o texto diz. Também, nessa perspectiva imediata, não havia nada que não fosse vivido sob as purificações da consciência, na busca das melhores soluções, das melhores decisões, das melhores entregas. Todo dia era dia de lavar a consciência nas metretas das águas da melhor consciência que eu pudesse ter e trazer para a minha vida. Mas, especialmente, naquele dia, aos 40 anos de idade, eu me dei conta, definitivamente, que havia tudo, só não havia vinho. E não havia no meu coração nem a vontade de pedir que um milagre acontecesse, porque eu nunca acreditei que Deus fosse cupido. Nunca. Isso, para mim, era uma coisa de paganismo grego. Mas Deus mesmo, fazer uma mulher se atrair por um homem se atrair por uma mulher, mexer na natureza, fazer com que aquilo que naturalmente ele determinou que fosse natural, passasse a acontecer por uma via sobrenatural, para mim é e será sempre uma anomalia e um desejo de natureza pagã que assim seja, pela via da magia. Eu nunca criei nisso, nem creio hoje. E a minha base é bíblica, tanto quanto é humana. Eu vejo, na leitura da Escritura, em Gênesis, no capítulo 3, que Deus dá essa liberdade para o homem encontrar uma mulher e dizer, uau, eureka. Como é o texto grego, hebraico, é uma coisa equivalente a eureka. Uau! O cara olhou e falou, vá. Literalmente, vou comer. O que vocês acham que ele queria? Qual era a crise do rapaz? Além da solidão, ele via todo mundo mandando ver, encaixando legal, e pá, e só ele não. Quando ele falou, uau! Vou comer. Toda. É minha. Carne da minha carne.
osso dos meus ossos, chamar-se-á eu, chamar-se-á varoa, chamar-se-á completude, chamar-se-á extensão, chamar-se-á complemento essencial, porque é minha projeção, de mim foi tirada. E não há um único lugar de espaço para que Deus interviesse, dizendo, essa não, espera um pouco. É uma decisão humana. É o milagre do encontro. É livre-arbítrio na sua consequência mais profunda. É mistério, é escolha, é eleição. É predestinação nascida no inconsciente. Para além de toda razão e de toda explicação, é essa conjunção misteriosa. Há três coisas maravilhosas demais para mim. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho de um navio no meio do mar e o caminho de um homem com uma mulher. Então, para mim, nem vontade de dizer, ó Deus, isso nunca houve, eu sempre soube que não haveria, eu sempre achei que eu tinha o poder de bancar a decisão original da juventude, mas foi uma insensatez. No entanto, agora, faze com que um milagre aconteça do tipo criação no início, ex nihilo, bara, é o verbo hebraico para criação inicial, quando se tira do nada o que houve, o que surgiu, o que apareceu. Mas homem e mulher não são criação original tirados do nada, eles estão ali e a identidade de cada um é um fenômeno da individuação de Deus colocada e plantada em cada um, e o encontro de cada um tem que produzir esse uau. Do contrário, é apenas macho e fêmea se encontrando, e todo o conjunto de possibilidades e de positividades não realizará esse milagre. O que aconteceu ali em Caná foi isto, eles não têm mais vinho. E eu estou falando de todo o meu coração, de mim mesmo, dizendo que eu já comecei sem vinho. E não tive nem coragem, no meio da vida, de dizer, faze o milagre de que surja o vinho que nunca houve. Porque no meu coração eu nunca criei que isso estivesse aberto. O milagre de um homem e de uma mulher é um mistério. Como Paulo diz, em Efésios, no capítulo 5, grande é este mistério. Ele diz, eu tomo como metáfora a relação de um homem com uma mulher para projetar essa loucura do amor de Cristo pela igreja, ou pela humanidade que reage ao amor de Deus. Quando meu coração constatou que eu, de mim mesmo, tinha chegado ao esgotamento de mim mesmo, eu decidi que tinha chegado a hora de ter uma conversa, de tratar tudo na verdade e na luz. Por que eu estou dizendo isto hoje aqui, na celebração de 30 anos do casamento dos meus queridos amigos Neil e Andréia? É porque vocês estão vendo um casal que casou com vinho. E não com batismo e metretas, e água e purificação, e a decisão de consciência de que eles sozinhos iriam bancar esta relação. Eu sei o que eu estou dizendo, eu não estou fazendo uma suposição. E eles não me chamaram hoje aqui para falar nesses 30 anos porque queriam um teórico de casamento. Eu não só sou amigo deles, mas participo
e participei de momentos importantes e cruciais da vida deles, e sei que o que os uniu não foi uma decisão fria, não foi uma escolha lá atrás, no passado, na juventude, nem foi a presunção de achar, um dos dois achar, que eles sozinhos, por já terem vivido demais e agora por terem conhecido o Evangelho, tinham as condições necessárias para bancarem e para fazerem e renovarem tantas vezes quantas fossem necessárias, ou para transformarem a água que era só o que eles originalmente tivessem tido no vinho que necessitassem. Não. Vocês estão olhando para um casal que casou com vinho. Casou porque se quiseram. Casou porque o Neilzão disse, uau, vou pegar. E eu sei que a Andréia chega junto. Chega legal. Agora, a preta ficou vermelha. Eles casaram no vinho. Aquelas metretas deles lá estavam cheias de vinho. Agora, a gente bebe, né? A gente gasta, acaba. Tem vezes que, mesmo tendo casado na unção do vinho, com alegria, com lua de mel cheia de expressões dionísicas na alma, de celebração, de gozo, de prazer, de alegria, de orgasmo, de celebração transcendente um do outro, de amizade sublime. No entanto, a existência é implacável. E eu acho extraordinário que o Evangelho carregue esse realismo e essa implacabilidade quando coloca Jesus dentro de um casamento e o que diz é que o vinho pode acabar, tanto quanto seja verdade que frequentemente ele acabe. E aí sim, eu todos os dias sou abordado, quem me assiste, e aqui eu sei que a maioria assiste, quem me assiste todos os dias ou vê os recortes do que eu faço, e milhões veem pelo Brasil afora, por todos os lugares onde tem gente que fala a língua portuguesa, ou assistem nas legendas em espanhol, em inglês, pelo mundo afora, observam que uma das coisas mais recorrentes são as pessoas que chegam a mim dizendo: eu nunca gostei dela, ela nunca gostou de mim, mas ora por nós para ver se o milagre acontece. E eu digo que não oro por essas coisas. Como eu não oro para um heterossexual perder o tesão. Vocês acreditam que se eu impuser as mãos sobre um heterossexual, ele vai perder o tesão? Hein? Bom, se eu acreditasse nisso, eu oraria por um homossexual, pedindo a Deus que ele perdesse o tesão de um lado e ganhasse de outro. Mas eu não creio nisso. Assim como eu não creio que um homem que não gosta de uma mulher, tendo casado com ela, recebendo uma oração, passe a gostar dela. E vice-versa. Esses aspectos, esses milagres, fazem parte do mistério do encontro. Ou é, ou não é. Aqui havia vinho. Acabou o vinho. O vinho se exaure. O vinho, em toda a Escritura, carrega esse elemento da alegria, como o Salmo 104 diz:
Tu deste ao homem o vinho para alegrar-lhe o coração. O vinho sempre vem carregado dessa catapulta que nos tira do imediato e nos joga numa dimensão de alegria prazerosa para além de um cotidiano cansativo e exaustivo, que é o que o casamento produz. Ele carrega todas as implicações da exaustão da realidade e, ao mesmo tempo, tem o poder de se acender e de se renovar e de nos relançar e de nos propulsionar na direção daquilo que nós nem imaginávamos que ainda pudesse existir e melhorar e crescer. Mas tem que haver o vinho da solução essencial. Eles não têm mais vinho só porque tinham e acabou. Casamento, gente, é um viver de renovações. Há quase 20 anos atrás eu encontrei aquela com quem e a quem me uni, e que além dos 4 filhos que eu tinha, me trouxe 3 outros, de modo que o Senhor levou um deles e hoje nós temos 6, em relação aos quais eu não faço diferença há muito tempo. E nos deu uma família grande, bonita, de filhos que se amam, lindos, netos, agora 5. A mais velha mora conosco, estuda, está com a minha mulher lá. A mãe dos meus filhos originais é minha amiga. Não houve entre nós o vinho da conjugalidade que podia ter sido renovada de água em mais vinho. O que nós tínhamos é o que nós temos, e o que nós temos é a água da amizade, da lealdade, da transparência, da sinceridade que prevalece durante os anos e que no dia de hoje me permite estar aqui com toda a transparência do meu coração dizendo que o que não foi de um lado se tornou de um outro. E que eu tinha que ter vivido a experiência de poder dizer a vocês que por mais acumulada que fosse a minha consciência de tudo que de bom nela se tinha plantado, existem coisas que não podem prescindir da realidade do que aconteça de fato entre um homem e uma mulher. Eu estou aqui hoje porque eu creio no Neil e na Andréia como homem, como mulher. Creio no amor deles. Creio no prazer que eles têm um na vida do outro. Creio na capacidade que eles têm tido durante todas essas décadas de se renovarem. Creio no cansaço deles, que deu lugar a alegrias novas. Creio nos desgastes que foram substituídos por renovações. Creio nas tristezas que foram vencidas pelo poder renovador da admiração. Creio nos muitos dias de entristecimento que foram, no fim, esmagados pelo convencimento de que eles são um do outro e querem viver um para o outro todos os dias de suas vidas. E eu sei disso não só a partir da experiência de milhões de pessoas e milhares de pessoas das quais eu cuidei e cuido nesses 45 anos de ministério, sem nunca ter parado de cuidar de gente, com realidade e com verdade. Mas também sei a partir da minha própria experiência como homem maduro. Se aos 40 anos, cansado, exageradamente acumulado, eu cheguei
àquele limite, àquela deadline. Agora, já praticamente 20 anos depois, eu vejo na minha experiência de marido com a minha mulher, as vezes em que o que era vinho se transforma num cotidiano aguado. Mas o meu coração olha para aquelas metretas, para aquela estrutura, para aquelas talhas, e não confio em águas de batismo, nem em purificações religiosas, nem em qualquer coisa que tenha a ver apenas com a cenografia do que se possa chamar num conjunto de coisas boas. Ao contrário, eu sei para onde eu corro e digo: Senhor, eu só me uni a ela porque um dia eu olhei para ela e subitamente meu coração disse um uau eterno. Uau! Que foi o que aconteceu há quase 20 anos atrás, quando eu a vi pela primeira vez. Não sabia nem quem ela era. Eu olhei só um perfil e disse: uau! Eu vou descobrir quem é agora. Não me foge nunca mais. Não desaparecerá do meu horizonte sob hipótese alguma. Implacavelmente a buscarei e a encontrarei. E foi o que eu fiz. E nesses quase 20 anos, tantas coisas aconteceram. O vinho se renovou tantas vezes. E o que de mais surpreendente acontece é que melhora sempre. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. É a conclusão da sabedoria do mestre Sala, do texto em questão aqui em João 2. Ele, porém, diz a Jesus: tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. A sabedoria é desperdiçada no jovem. A juventude é perdida no jovem. Por outro lado, quando o coração se encontra e encontra o amor, com a consciência de uma escolha baseada no mistério que explodiu dentro de nós, para além das lógicas, das explicações ou das decisões, ou de simplesmente termos ticado compatibilidades, ao contrário, algo que está para além da explicação razoável, mas que ancora um coração no outro, com uma certeza enorme, que em havendo a decisão do amor, tudo poderá se renovar sempre. Aí haverá dias em que as talhas terão só as águas dos líquidos essenciais para o cotidiano. E o casamento precisa mais do que isso. O casamento tem que ter a surpresa, os sustos, a inusitabilidade da visitação de vinhos de vez em quando, que borbulhem de maneira inexplicável da alma e refaçam tudo de novo, e recuperem as festas, as boas memórias, as lembranças, os vínculos, as dedicações, e refaça do coração a certeza de que você está do lado de alguém com quem você quer viver todos os dias, degustar todos os dias, sorver o que seja amargo na existência e ver aquilo se transformar em doçuras inexplicáveis pela perseverança motivada pelo amor que tem a ver com algo que nasceu de um uau. Uau! Tu guardaste o bom vinho até agora. A minha oração por vocês, meus amigos,
e por todos os que estão aqui, é que ninguém se una a ninguém aqui só por necessidade, nem por missão. Casamento não é ONG. Não é para fazer benemerência, não é a Santa Casa de Misericórdia. Case-se porque surgiu algo grande, misterioso, sublime, forte como a morte. E persevere. Porque é um mistério esse caminho de renovação. É como o caminho da águia no céu. Tem que ter perspectiva. É como o caminho da cobra na penha. Tem que ser limpo. Não pode deixar pegadas e pegadas de maldade, de perversidade. Tem que ser um caminho de limpeza, como a passagem de uma cobra na penha. E tem que se orientar pelos céus, como um navio antigo, nos dias de Salomão, há 3.000 anos atrás, sem bússola, sem nada, se guiando na escuridão dos mares pelos sinais dos céus. Se houver isso, e se tudo tiver sido fruto e escolha do arbítrio mais profundo, da vontade mais livre, se tudo tiver sido projeção do melhor de nós, encontrado no outro, encarnado no outro, espelhado no outro, refletido no outro, manifesto no outro, que é o que produz esse eureka. Uau! Então não desista nunca. Prossiga sempre. E creia sempre. Que mesmo que tudo, de tempo em tempo, volte às basicalidades do cotidiano, onde você olha e não encontra mais o vinho de um dia, mas saiba, onde houve, poderá voltar a haver. Aonde as coisas aconteceram pelo poder da sua escolha misteriosa, inexplicável, dessa vontade divina que brotou em você e que teve o seu recíproco e equivalente naquele ou naquela no qual você encontrou a sua imagem e semelhança refletidos e replicados. Então não tenha medo. Siga. E creia que aonde quer que se diga, eles não têm mais vinho, em tendo havido, a presença do Senhor faz tudo se transformar, não no que originalmente era, mas em algo infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Infinitamente melhor do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Eu todo dia praticamente digo à minha mulher que eu a amo muito mais hoje do que ontem. E todos os dias eu a tenho amado mais e mais e mais, e tem sido uma honra. Eu digo a ela todo dia, está sendo uma honra ficar velha ao teu lado. Você está cada dia mais linda, mais maravilhosa, mais encantadora. E eu sei que a cada dia eu estou mais bonito para você. Meu coração é melhor, minha mente é melhor. Eu sou um homem mais simples. Minhas dedicações são singelas. As minhas expectativas são completamente satisfeitas,
não tenho sonhos, não tenho devaneios. Sei todos os dias quem a trouxe para mim. E aí eu quero concluir contando uma história do meu coração para vocês. Como tudo que eu fiz hoje aqui foi só história do meu coração. Eu não viria para os 30 anos de celebração dos meus amigos para pregar uma mensagem. Eu vim para contar uma história do coração. Em novembro do final da década de 90, 99, uma angústia imensa. O mundo tinha acabado para mim em 98. Foi um ano de dilúvio, de tsunami. Inexplicável, nem eu tenho tempo para narrar todas as frentes daquele dia do mal na existência. E todo o trilhamento, todo esfacelamento, todo amassamento, todas as mortes conjuntas que aquele ano simbólico trouxe para a minha existência e toda a graça que aquela tragédia trouxe como adubo para o meu renascimento humano. Mas o fato é que no horizonte imediato não tinha sobrado nada. E eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, que era a última coisa que eu queria fazer na vida, era voltar para o Brasil. Mas fui forçado a voltar porque essa era a decisão dos meus filhos, que estavam comigo lá, e eu não podia conceber não continuar com eles, cuidando deles. Alguns ainda eram menores, outros já eram adultos, mas nós temos uma relação que transcende a isso tudo. E eu vim. Um dos meus filhos querendo morrer de agonia, meu coração impotente, porque você resolve situações de milhares no mundo inteiro e frequentemente recebe um espinho na carne que você não consegue arrancar dentro da sua própria casa, o que agravava a minha dor e a elevava para dimensões indescritíveis, quando de repente eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava no casarão dos meus avós em Manaus, uma casa grande, um antigo hospital inglês de 5 andares, no último andar, acompanhado da pessoa em razão da qual eu tinha proposto o meu divórcio. E ela estava aflita, apertando a minha mão com uma inquietação, e dizia: você consegue resolver a vida de todo mundo, olha. Todos têm cama, todos dormindo, todos abrigados. Eu olhava, atravessava as paredes com o meu olhar, e eu via em todos os cômodos da casa, todos dormindo, abrigados, e ela dizia: só você não descansa, você fica em pé para sempre. E eu pensava: meu Deus, eu não aguento mais ficar em pé. Mas quando é que eu vou deitar se tem tanta gente precisando descansar à minha volta? Aí, de repente, vem a minha mulher, que eu não conhecia, mas era ela mesma. Magrinha, alta, cabelo esvoaçante, voando assim. Quase não tocou no chão. Ficou meio que flutuante na minha frente, deu-me a mão, sorriu para mim, não deu a mínima para quem me acompanhava ou para as circunstâncias, para nada. Apenas me disse: vem comigo, porque eu fui enviada para te dar descanso. Aí eu desci com ela as escadas de argelim, de madeira espiralada da casa, até que entramos num dos quartos reais da casa, alto, aqueles pés direitos enormes, com cortinas transparentes, muitos livros, uma cama king size
com alguns livros espalhados, uma bagunça ordenada, agradável, gostosa, aconchegante. Aí ela apontou para aquela cama e disse: é aqui que eu vou te dar descanso. Aí eu acordei. 3 meses depois, eu sonhei o mesmo sonho. Exatamente igual, com a mesma recorrência, a mesma repetição, os mesmos detalhes, a mesma cama king size. Eu fui enviada para te dar descanso. Vem comigo. Aí, uma semana antes de eu conhecê-la, eu sonhei de novo o mesmo sonho. Fui ficando perturbado. Eles não vieram um em cima do outro, tinha um intervalo. Mas era o mesmo rostinho. E eu ficava querendo saber de onde eu conhecia aquela pessoa. Mas não é assim que acontece na existência cotidiana. Você não sonha com alguém, olha para alguém e diz: ih, sonhei contigo, vamos. Não é assim. Eu cheguei no dia que eu a conheci, a vi de longe, só vi uma silhueta, sem saber nem explicar, eu me afeiçoei a quem eu não conhecia e me apeguei a quem eu não sabia quem era. E vai dormir com esse barulho. Que angústia! Eu digo: meu Deus, o que está acontecendo? Além de tudo, eu estou enlouquecendo agora. Eu descobri quem era, encontrei com ela, almocei com ela, me encantei por ela e não a associei ao sonho. Eu só cheguei em casa e falei para os meus filhos: eu conheci uma pessoa que eu conheço desde antes da fundação do mundo, desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Eu já a conheço. Eu não preciso que ninguém a apresente a mim. E eu sinto que eu sou dela tanto quanto ela é minha, e eu não posso dizer nada a respeito, porque é loucura. Imediatamente nós ficamos juntos. Eu tive um diagnóstico de um câncer. E ela disse: não é possível que eu tenha chegado e você vai morrer. E o cara disse: vá para casa, arrume a sua casa, despeça-se dos filhos, porque você vai rápido. Aí eu falei, somatizei esse negócio todo que me aconteceu para a morte. E falei a ela: olha, já que a gente não vai ter tempo, vamos casar só nós dois agora e vamos viver juntos os meses que a gente tenha. E fomos lá para a minha casa, com os nossos filhos todos, e tomamos as decisões que nós tínhamos que tomar como homem e mulher, que eu já tinha, inclusive, uma neta. E aí, um dia, naquele quarto, sem que eu evocasse o sonho, nem o sonho me molestasse, eu estava tão esmagado pela alegria daquele encontro que até o diagnóstico com a perspectiva de morte já não me diziam absolutamente nada. Aquele encontro carregava o signo da eternidade no meu coração. Aí, eu perguntei a ela, do nada, falei: escuta, se a nossa vida tivesse que se resumir a um cenário só, que cenário você escolheria para ser o cenário de nós dois? Para sempre. Aí ela falou: eu? E você? Eu queria que a gente vivesse num quarto, onde tivesse uma cama grande e gostosa, cheio de livros, e alguns deles jogados pela cama, cortinados, transparência e as portas abertas, para os nossos filhos todos poderem entrar e sair, sem nenhum constrangimento. Era isso que eu queria para nós dois até a morte. Aí os meus olhos abriram e eu lembrei daquele sonho.
Para alguns aqui pode parecer místico demais. Eu não sei como é que foi, como se diz lá no Alto da Compadecida. Eu só sei que foi assim. Eu só sei que foi assim. E é a alegria desse mistério, daquilo que não acontece só porque a gente olhou uma bundinha, ouviu ou porque foi perseguido numa rede social, ou porque foi uma opção do Tinder. Então eu estou falando daquilo que tem a ver com encontros essenciais e originais, que produzem no coração aquele eterno uau. Eu vim aqui dizer isso só. Uau! 30 anos. E eu quero convidar vocês a virem aqui, para a gente orar e se alegrar, e celebrar e renovar aquilo que Deus fez em vocês e por vocês. O que eu faço com todo o prazer do meu coração, meus amigos queridos. Uau! Tá bom. O bom é assim. Uau! Olha só, o segredo é esse. Tem que ter um grilo, tem que ter surpresa. Sem surpresa ficam as talhas cheias de água. Cara, Jesus presente tem susto sempre, tem renovação sempre, tem milagre sempre e melhora. Eu sei que vocês dois não gostariam de voltar para o passado. Eu, por exemplo, não tenho a menor vontade. As pessoas às vezes me perguntam, hoje mesmo o Theo me perguntou, vindo para cá, se eu tinha saudade de alguma coisa. Eu digo, Deus me livre. Tenho saudade de nada, a vida só ficou melhor, 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 e está melhor todo dia. Eu tenho memórias lindas, a vida no passado teve coisas tão maravilhosas. Mas bom mesmo é esse dia chamado hoje. É esse amor de agora, são esses votos de hoje, com a consciência de hoje, com os filhos maduros hoje, com o testemunho de tantos hoje, com o nosso próprio testemunho de que um dia nós fomos jovens, hoje já não somos e ficou melhor. Porque graças a Deus, a sabedoria não está sendo desperdiçada com a idade. Ao contrário, ela está crescendo. E se está bom hoje, eu queria e peço ao Senhor que me dê mais 20 anos de vida. Para quem sabe voltar aqui. Quando vocês façam bodas de ouro. Aos 50, daqui a mais 20 anos, 50 anos de casados. Que o Senhor me dê essa aventura. E que eu volte para celebrar uma felicidade infinitamente maior, que vai fazer o dia de hoje ser só uma plataforma a mais para graças que transcendem a tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Neil, meu amigo, e Andréia, minha querida, vocês dois sabem o que vocês renovam hoje, e só vocês sabem. E mais ninguém sabe. E é assim como Adão e Eva. Uau! Só eles e Deus. O resto é bicho no paraíso.
Até eu saio daqui para não estragar essa hora, que é toda de vocês. Hoje não deu para ser sem cola. Hoje eu não confiei em mim. Mas eu fiz isso agora, hoje, né? Palavras fresquinhas para você. 30 anos. 30 anos de caminhada juntos, com tudo que tem direito, numa boa caminhada. Ora estrada boa, lisa e agradável, ora estrada esburacada, ora com chuvas e trovoadas, ora com céu azul, sol lindo e dia claro. Mas para nós, o que importa e sempre importou é a forma como escolhemos trilhar o nosso caminho, sempre juntos. Com muito amor, carinho, cuidado, cumplicidade e tantas outras coisas boas que nos ajudaram a superar qualquer adversidade. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E ainda pôde me dar as duas heranças mais preciosas que temos, as nossas meninas, Tamara e Thaís. Hoje agradeço a Deus por nossa união, pelos 30 anos bem vividos juntos. E agradeço a você por ser meu amor, meu marido, meu amigo, meu amante, meu cúmplice nas minhas loucuras e por tudo o que me permite viver tendo você ao meu lado. Quero viver toda a minha vida com você. Quero que venham mais 30, 40 anos com a mesma qualidade e maturidade que temos vivido até aqui. Que nosso sentimento, nosso amor nunca se apague, mas que renasça a cada manhã e sempre mais forte e intenso. Eu te amo e quero te amar para sempre. Você é o meu tudo. Uau! E agora, mano? O que eu falo que eu não trouxe cola? Eu não tenho cola, não tenho nada aqui. Melhor ainda, você é bom com as palavras. É. Você me amou nesses 30 anos. Amou, inclusive, meus defeitos. Me tornei uma pessoa pública conhecida. Por causa disso, quase sempre vem dos estranhos críticas quando descobrem um defeito meu. Mas os defeitos dos quais eles me criticam, perto dos defeitos que você conhece, são quase virtude. Você conhece o menino dentro desse cara que parece forte. Você conhece o coração mole desse homem duro. Você conhece meus fetiches. Você conhece meus pânicos. Você conhece meus podres. Você sabe quando eu ando dentro do muro e fora do muro. E que tenho prazeres, às vezes fora do muro. Você conhece a minha podridão e você me amou a despeito delas. Portanto, teu amor me livrou da minha pior versão. O teu amor me livrou de mim. Eu acho que eu não me suportaria se não fosse teu amor. Eu acho que eu não me aguentaria. Então, como resultado desse seu amor, eu me comprometo a caminhar mais quantos anos Deus nos der. Porque quando você levou meu defeito, levou minhas virtudes também. Eu tenho algumas,
Eu acho que elas te ajudaram também a te livrar da tua pior parte. Então, vamos assim como uma moeda. Lado bom e lado ruim, mas moeda. E nós vamos caminhando, vivendo uau. É isso aí, Caio. Olha só, quando os meus pais fizeram 50 anos, a Adriana e eu pegamos os nossos filhos e fomos do Rio até Manaus, onde eles viviam. E demos uma parada aí por volta de 4h30 da manhã em Brasília, para uma conexão. Naquele tempo nós não tínhamos a menor ideia que 2 anos depois daquilo, Lucas não estaria mais conosco e no mesmo ano mudaríamos para Brasília. Estávamos no aeroporto todos, inclusive o Lucas. Era um rapaz alto, magro, bonito, e encostado assim num bar do aeroporto. Eu me lembro nitidamente de eles me pedirem para que eu contasse a história do meu pai e da minha mãe, como eles tinham se conhecido e se amado, e o que eles tinham atravessado na vida, e os momentos em que pareceram ser finais na existência deles, dos quais eles sempre saíram renovados e poderosos. E quando eu acabei de contar e disse que eles estavam juntos há 50 anos, por isso nós estávamos indo a Manaus, o Lucas parou e falou: então vamos lá, porque eu acho que eles provaram que agora eles podem se casar. Vocês estão provando que agora podem se casar. Uau! Deus te abençoe. Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz, como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez, como no primeiro olhar. Uau! Nada nunca vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder. Foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez, como no primeiro olhar. Nada nunca vai mudar,
não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Tchau. Aleluia, é mato velho, né, cara? Meu Deus do céu. Irmãos, alguns agradecimentos para a gente ir embora. Primeiro, minha família que está aqui, meus irmãos. Quem não conhece meus irmãos, queria pedir o Ney para ficar de pé. Meu irmão mais velho, Nélio. O Nélio, ele sofre bastante. Onde ele vai, ele ouve todo dia. Você é irmão do pastor Neil? Você é irmão do pastor Neil? Você é irmão do... Parece comigo, né? A Nelly está ali. Cadê a Nery? Está aqui na frente. Levanta os 4. E as referidas esposas e filhos. Fiquem todos de pé, por favor. Esses são os meus irmãos de sangue. Todos filhos do Adão e da Geralda. E é minha família. Obrigado por terem vindo. Deus abençoe vocês. As sobrinhas estão aí, todo mundo presente. Os parentes de Andréia Estão aqui hoje, né? Minhas filhas estão sentadas ali, pode ficar de pé com toda vergonha. As minhas irmãs, né? Adriana, que está ali atrás, Érica e Márcio, meu cunhado, e o meu pequeno João Vitor aqui na frente. Aquela que eu amo demais, minha mãe. Fica em pé todo mundo. Fica em pé todo mundo para ajudar, dar um apoio moral, né? Chora não, sogra, chora não. Minha tia, que está do lado dela, minha prima Heloísa, meus primos Débora, Dal, Carla, as meninas, Miriam, Toninho, Ilza. E tem aqui um casal de amigos de longa data aqui também com a gente, Rafaela, que está aqui. Fica em pé com seu esposo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Hoje eu estava conversando com ele e eu falei, sinto muita falta de 2 pessoas aqui hoje, porque certamente estariam aqui. Mas eu agradeço a Deus pelo privilégio que a gente tem de estar aqui hoje comemorando, porque, para mim, isso é uma influência enorme dela na minha vida. Então, toda vez que eu falo, eu agradeço muito a Deus pela vida da minha avó. Ela não está aqui, mas ela está aqui e construiu tudo isso com a gente. Obrigado por vocês estarem aqui. Tia Cineia, tia Leia, representando a família do meu pai, que é outro que eu tenho certeza que estaria aqui hoje. Mas, mais uma vez, eu agradeço a Deus pela vida de vocês e por tudo que eles também foram para nós. Obrigada, muito obrigada mesmo. Eu mandei convite para poucos pastores, e eu estou vendo um bocado deles aqui. Os pastores que estão presentes, fiquem de pé. Mesmo os da igreja, fiquem todos de pé. Todos que estão aqui são pastores, fiquem de pé. E tem um monte de pastores amigos aí. Muito obrigado. Legal, legal, legal. Obrigado pelo carinho, pelos os que mandaram o zap, agradecendo. Obrigado pela amizade de vocês, pelo carinho de vocês. Deus abençoe vocês. Está conosco aqui, inclusive, um amigo muito querido, pastor. Qual é pastor? É Babalaô. Ivani dos Santos. Fica de pé, Ivani. Ivani, eu sou pastor, ele é Babalaô, vulgarmente chamado de macumbeiro, não é isso? Mas é um amigo. Temos caminhado junto na luta contra a intolerância religiosa, entendendo que a gente pode crer diferente, mas nós somos irmãos de raça, somos seres humanos. Obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. Você aqui na nossa igreja, você é bem-vindo. Você sabe disso, que você está em casa e é um prazer ter você aqui.